Pessoal, então, continuando aqui, né? Nosso tema será agora sobre o evolucionismo e o darwinismo social. Vamos ver aí a relação entre essas teorias aí, tá certo? Vamos lá. Segundo essa teoria, as raças humanas, assim como as espécies, passam também por uma longa evolução, durante a qual ocorre uma seleção natural, e só as mais aptas sobrevivem, tá? E na luta pela vida, só as raças superiores triunfam, o que torna as guerras inevitáveis. Então nós vamos ver aqui um pouco dessas compreensões, beleza? Então, pessoal, aqui no nosso livro didático, nós temos aqui algumas informações importantes, tá? O século XVIII, né, o século XIX também foi marcado por um extremo avanço em relação à pesquisa científica, ao começo da ciência, tá? E principalmente das ciências naturais, tá, pessoal? Então, nós temos aqui o Charles Darwin, tá? Que foi um naturalista inglês, que ele fez uma grande viagem ao redor do mundo, né? E durante essa viagem, ele fez várias observações, ele coletou várias amostras, ele descreveu, né, o ambiente natural, e através dessas percepções que ele realizou, ele escreveu um livro, uma obra chamada A Origem das Espécies, tá? Então, nessa obra ele conclui que a natureza, né, os animais, os insetos, toda a vida biológica, ela passa por um grande processo evolutivo, no qual apenas aquelas espécies que melhor se adaptam, elas podem transmitir os seus genes para as gerações futuras, e assim elas permanecem, né, vivas, né? Enquanto que aquelas que não se adaptam, elas passam por esse processo de morrem, né, e desaparecem. Tudo bem? Vamos ver aqui basicamente aqui algumas informações importantes. Segundo Darwin, ao longo do tempo, só para a gente referendar aqui, segundo Darwin, ao longo do tempo ocorrem mudanças no meio ambiente, né? Assim, né, indivíduos que apresentam características favoráveis a essa sobrevivência nesses ambientes viviam mais tempo e se reproduziam, transmitindo assim seus genes aos seus descendentes. Tá? Essa era a conclusão de Darwin. Tá? Porém, aqueles indivíduos que não apresentavam essas adaptações que favoreciam a sobrevivência nesses ambientes morriam antes da reprodução. Então essa aí era a forma como ele entendia, tá? E esse processo ele entendia como chamado seleção natural, ou seja, apenas os indivíduos, né, das espécies que melhor se adaptassem, eles poderiam garantir a sobrevivência da sua espécie aí. Tudo bem? Bom, pessoal, o que essa teoria está relacionada à sociedade, tá? Como essa teoria é uma teoria das ciências naturais, ela foi absorvida por estudiosos, né, das ciências sociais, e quais foram as suas consequências, tá? O nosso texto está dizendo aqui, pessoal, a teoria de Darwin foi apropriada e reelaborada, tá, e aplicada à área das ciências humanas. Tá? Eu acredito que grande parte dessa tendência foi porque a obra de Charles Darwin foi bastante impactante durante o período. Tá? E foi muito aceita, né, nos círculos intelectuais do período. Tá? Segundo essa teoria, olha só, as raças humanas, assim como as espécies, também passam por um longo processo de evolução, durante o qual ocorre uma seleção natural. Ou seja, para esses estudiosos, apenas aquelas sociedades que elas, na sua história, no seu ambiente, no seu convívio social, nas suas relações com as outras culturas, apenas aquelas que conseguem se adaptar e sobreviver, né, à dinâmica das relações humanas, às guerras, né, é que elas poderiam sobreviver, né, poderiam garantir aí a sua sobrevivência, tá certo? Só as mais aptas sobreviveriam, tá? Na luta pela vida, só as raças superiores. Essa palavra vai ser muito, muito forte, né? Essa compreensão de que existia uma raça superior, né? Culturas superiores que poderiam triunfar, né? E essa concepção ela tem como consequência, pessoal, que as lutas, né, sociais, as lutas as guerras entre as sociedades, elas são praticamente inevitáveis. Tá certo? Então, essa era a explicação que os sociólogos na época, né, que os estudiosos das ciências humanas, eles tinham essa concepção, né, de que deveria ter a necessidade de guerras para as sociedades evoluírem ou desaparecerem. Tudo bem? Os autores dessas teorias acreditavam em duas ideias equivocadas. Aqui já está a nossa primeira contraposição, tá? A primeira é de que existem raças humanas, tá certo? Não existem raças humanas, né? Raças diferentes uma das outras, tá?
A segunda é que a raça branca é superior à raça negra, à raça amarela e aos miscigenados. Tá certo, pessoal? Então essa aqui é a consequência dessa teoria, né? Ela vai levar a essas duas concepções errôneas, tá certo? E através disso, essas teorias racistas, né, do século XIX foram consideradas científicas e justificavam a dominação imperialista da Ásia, África, América e Oceania. Tudo bem? Então, olha só como que o resultado dessas ideias levadas pelos europeus, elas justificavam aquela ocupação, né, dos continentes. Então, por exemplo, quando chegava um navegador inglês, um navegador holandês ou espanhol, né, em algum lugar na Oceania, na Austrália, na Ásia, tá? Então eles utilizavam desses argumentos para eles considerados científicos, para eles dominarem, para eles conquistarem, né, para eles agirem, né, contra aquela população, contra aquele grupo social. Tudo bem? Com base nessas teorias racistas, europeus brancos assumiram a tarefa de levar a civilização, né? Então, eles se consideravam como superiores e eles adquiriram para si aquela missão, aquela responsabilidade na cabeça deles, né? Eles se consideravam superiores, certo? E levaram essa compreensão de civilidade, de civilização para aquelas culturas diferentes, tá certo? Passaram assim a defender que os povos adiantados tinham uma missão civilizadora, né? A noção de civilização. Pessoal, a noção de civilização dá a ideia de ordem, de coesão, né? De coisa correta, né? Então os europeus acreditavam que apenas as sociedades dele, com as leis, com os costumes, com a religião, né? Com as suas práticas, é que estava correta. Eles desconsideravam completamente aí, as características dos países, das tribos, dos grupos sociais que lhes eram diferentes, tá certo? Essas teorias legitimaram o imperialismo na África e Ásia e também foram aceitas no Brasil. Tá? Então nós temos aqui o exemplo do médico Nina Rodrigues, né? Que ele diz, tem uma frase célebre dele, né? Que ele acreditava que, olha a visão dele, né? A raça negra, por maiores que tenham sido seus incontáveis serviços à nossa civilização, há de se constituir sempre como um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Então, olha a visão que se tinha, né? Já no século XIX, tá? No século XX, aliás, né? 1932, que se tinha do Brasil, né? E era um homem, né? Que ele tinha um conhecimento acadêmico, né? Mas o que é interessante a gente observar é que a forma dele pensar estava de acordo com a noção de ciência daquele período. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá. Raça, etnia e discriminação. Do ponto de vista biológico, existe apenas uma única raça, aqui respondendo aquelas questões nossas, né? Apenas uma única raça, a raça humana, tá, pessoal? O conceito de raça, no entanto, tem existência social e é seu uso para classificar e discriminar pessoas que dá origem ao racismo. Então, pessoal, essa compreensão de que existe um grupo social superior é que dá origem, né, a essa ação de discriminar, a essa ação de diferenciar grupos sociais que não são compreendidos muitas vezes, tá? Classificar e discriminar pessoas que dá origem ao racismo. Ou seja, a transformação da diferença em desigualdade, tá? Então, isso vai ser muito forte, né? Principalmente no século XX, tá? Segundo o Programa Nacional de Direitos Humanos, né, o racismo, né, essa aqui é uma compreensão nossa aqui, né? O racismo é uma ideologia que postula a existência de hierarquia entre os grupos humanos, né? Ele acredita que há uma certa ordem, né? Há uma certa organização, classificação de grupos superiores e grupos inferiores, tá? Conforme Joaquim Beato, outra definição é teoria ou ideia de que existe uma relação de causa e efeito entre as características físicas herdadas por uma pessoa e certos traços da sua personalidade, inteligência e cultura. Então, essas teorias evoluíram para estudos, experimentos sociais, experimentos
considerados científicos na época, né, para classificar as pessoas de acordo com as suas características físicas, com a cor da sua pele, com o seu cabelo, com a cor dos seus olhos, tá? Enfim, foram essas teorias que deram origem a essa forma de classificar, de discriminar, né? E isso, pessoal, ao longo do século XX teve consequências terríveis nas sociedades, principalmente europeia, como a gente vai ver mais à frente, como foi o caso do nazismo, tá? E somado a isso, a noção de que certas raças são naturalmente inferiores ou superiores às outras, né? Essa noção de superioridade, né? Outra definição ainda, essa de Joel Rufino dos Santos: racismo é a suposição de que há raças, em seguida a caracterização biogenética de fenômenos puramente sociais e culturais, né? Então eles classificam certos costumes, certas religiões, certas práticas dos povos, né? E diferenciam e discriminam, tá? E também uma modalidade de dominação, ou antes, uma maneira de justificar a dominação de um grupo sobre o outro, tá? Ou seja, se existe uma raça superior, né, na ideia deles do passado, se existia uma raça superior que tinha a melhor língua, o melhor idioma, a melhor prática econômica, a melhor religião, né, eles se viam na responsabilidade, como nós já falamos, de levar a esse conhecimento para aquelas culturas, aqueles grupos sociais que eles consideravam inferiores. Então, eles se consideravam superiores e os outros grupos sociais não mereciam, né, como a gente já viu, não eram merecedores de direitos, né, e responsabilidades, né? Inspiradas nas indiferenças fenotípicas de nossa ignorância e interesses combinados, como se vê, né? Ignorância é o não saber, né, pessoal? Ainda bem que a ciência da sociologia foi evoluindo, novas concepções foram criadas, né? Os fenômenos, né? Os grandes traumas dos eventos do século XX também foram determinantes para essa evolução dessa ciência, tá? Aqui nós temos aqui uma fotografia, uma imagem, né? Da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Aqui dizendo que eu sou um homem, né? Os afro-americanos protestando já nos anos 60, 50, 60, tá? Em favor de seus direitos, né? Seus justos direitos civis. Tudo bem?